Bom dia. Bom dia. Bem-vindos, viu? Quanta gente. Que legal, né? No feriado, vocês estarem aqui. Obrigado. Gente, eu fiz essa palestra aqui com esse tema. Eu sempre faço as minhas palestras inspiradas em músicas. As músicas ficam batendo na minha cabeça um mês antes. Eu coloco alguns trechinhos das músicas. Algumas reflexões sobre bem e mal e obsessão. Eu queria dizer para vocês que eu fiz essa palestra, como sempre, para mim, para eu poder explicar, né? E eu agradeço vocês virem aqui, ouvirem, mais do que ouvir, fazerem as suas reflexões, a energia dos seus pensamentos, a vibração que vocês têm, as reflexões que vocês fazem aqui, elas trocam comigo e trocam com a espiritualidade que está aqui sentada conosco, participando, fazendo as suas reflexões e compartilhando conosco também. Então, muito obrigado, tá? Vamos lá. Cadê a Ariane? Ari, explicar, você tem a tarefa aqui. Eu coloquei aqui ideias fundamentais, os amigos falam que são pilares, princípios do Espiritismo. Tem mais do que esses aqui são muito importantes, né? Para quem não é espírita, precisa entender que a gente está sempre pensando nessas coisas aqui, aceitando como certas, e na verdade existem evidências delas. A tarefa da Ariane é 10h40, 10h45. Fala assim, vamos colocar mais um nesse aqui, que a gente pode usar, pelo que nós vamos estudar nessa palestra agora. Vamos colocar mais um princípio aqui, não é necessariamente do Espiritismo, mas ele é útil, tá bom? Você me lembra? Beleza? Tudo bem isso aqui, gente? Né? Começa com a existência de Deus, a nossa alma é imortal, os espíritos se comunicam entre si e conosco, que estamos encarnados. Nós temos mais de uma existência carnal, nós voltamos aqui para a Terra e reencarnamos, e os espíritos, eu, você, nós evoluímos. Nós não ficamos parados. A gente fica parado às vezes um tempo, mas não volta para trás, a gente vai para frente. Você conhece esse cara aqui? Dois momentos, né? Olha o cabelão que ele tinha aqui. Então, vocês conhecem essa música, né? Preciso Saber Viver? Um trechinho dela aqui, e eu fiquei pensando por que as pessoas não decidem sobre essa questão do bem e do mal, né? O bem e o mal existe, ele canta assim, ó. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Então, se o bem e o mal existem, você pode escolher, né? Depois ele muda de ideia, né? Se o bem e o bem existem, você pode escolher. Já ouviram essa versão? É ele cantando, não sou eu não. Ó, vamos ver se ele toca então. Se o bem e o bem existem, você pode escolher. Aí ele fala assim, o bem, é claro. Aí vem o outro e fala assim, dá a música aí que eu quero gravar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Existe bem ou mal? Ou só existe bem? Existe bem ou mal? Existe bem ou mal? Só o bem. Ou a ausência do bem. Isso. Isso é só o começo, tá? Isso é fácil. Tem uma mais difícil que tem a ver com a leitura do Evangelho. Então existe bem ou mal? Alguém acha que é só o bem? Hoje não é mais, né? Tá. Vamos ver. Para essa discussão eu peguei algumas coisas de um livro que normalmente a gente não vê nas palestras, né? Porque esse título aqui, o livro, esse é o quarto livro do Kardec, se eu não me engano, quarto. Ele já estava bem avançado, né, na estruturação do Espiritismo. Ele já tinha feito um livro dos Espíritos, inclusive a edição atual, né, com 1019 perguntas. Ele já tinha editado o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Opa, já estava, né, adiantado.
Aí ele escreveu esse aqui, que tem a ver com as penas e gozos e recompensas futuras, né? Olha, até assinado aqui, ó. Isso aqui é a folha de rosto, pedacinhos da folha de rosto. O título é meio assustador. É bacana porque ele fala: é o céu, o inferno ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Ele compara as doutrinas, principalmente a doutrina da Igreja Católica com o Espiritismo, que é a igreja forte e dominante naquela época. Fala da vida corporal, vida espiritual. Ele faz várias... ele conversa com a gente, ele filosofa, é gostoso de ler. E ele ainda acrescenta relatos de sessões mediúnicas em que os espíritos se comunicam e contam como é que ele está lá, quem que ele era antes, quem que ele é agora, o que ele sente lá do outro lado. Tem os felizes, os menos felizes e os bem infelizes. Então, a situação real da alma durante e depois da morte. E ele acrescenta ainda na folha de rosto, Kardec acrescenta aqui a palavra de um profeta, o profeta Ezequiel, que Deus jura por ele mesmo, juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio. Ímpio é o impuro, né? Senão, ao contrário, que ele se converta e que deixe o mau caminho. Então, Deus já, pela palavra de Ezequiel, já está falando que tem maus caminhos, né? Muito bem. Todo mundo sabe disso aqui, né? Ó. Sim, a gente lê até aqui, ó, as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes. A gente gosta, a espírita gosta de repetir isso aqui, é legal, né? Eu fico pensando assim, que eu repito isso na vontade de ficar ainda nessa fase, sabe? Assim eu já, me criou assim, eu estou assim. Tem aquela parábola dos talentos, né? O patrão dá o dinheiro, falou assim: Tó, vai multiplicar o dinheiro. Tem um lá que enterra, senta em cima, quando o patrão volta, você está aqui o que você me deu. Minha simplicidade, minha ignorância está aqui para você de volta. Muito bem, nós não temos conhecimentos quando a gente surge como espírito do bem e do mal. Porém, isso aqui que é importante, nós somos aptos para adquirir o que nos falta. Então, não me criou simples, ele me criou uma página em branco, cheio de potencial, cheio de possibilidades e de capacidade. De capacidade de tornar esse potencial verdade, realidade. Muito bem, é o trabalho que é o meio de aquisição. O fim é a perfeição. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, né? Para todos nós. Queria falar só de mim, mas aqui está dizendo assim, na reflexão que é para todos. Muito bem, conseguem-nos mais ou menos prontamente em virtude do... Ariane, anota aí, livre-arbítrio, primeira vez, tá? E na razão direta dos seus esforços. Então eu consigo, pela minha escolha. O que é livre-arbítrio? Eu cresço, eu ando no caminho do bem, seja lá o que for, vamos ver, se eu quiser. O quanto eu quiser, o quanto eu me dedicar, né? O quanto eu aproveitar as oportunidades que me aparecem. E ninguém tem mais ou menos dificuldade do que o outro. Se a gente também não acreditar nisso, a gente diz: ai, Deus me persegue. A gente fala essas coisas, eu falo, eu penso, e eu vejo gente fazendo. Estou sofrendo alguma coisa aqui, Deus esqueceu de mim. A gente sente isso mesmo, eu sinto, já senti, mas não é verdade. Fazer o quê? É uma sensação, mas não é verdade. Não há predileção. E aí, Deus, ele aqui é Deus. Eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta, o nosso comportamento. Ela só pode levar-vos ao fim, que é a perfeição. Tudo o que lhe for conforme a lei, é bem. Tudo o que lhe for contrário à lei, é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei.
e assim serei os árbitros da vossa própria sorte. Ele deixa a gente solto. Parece, pela minha própria história, do que eu me lembro, do que eu já vivi, que eu tenho consciência, que é assim mesmo que funciona, sabe? Eu não tenho dúvidas para mim que é assim mesmo que funciona. Eu que tenho que decidir e construir o meu destino. Dentro de limites, claro, há alguns limites, mas eles são muito mais largos do que eu costumo imaginar, principalmente no princípio, antes de começar uma tarefa ou uma etapa importante. Portanto, Deus não criou o mal. Talvez ninguém aqui imaginasse essa possibilidade, mas eu estava imaginando, será que se o bem e o mal existem, é porque Deus criou o bem e Deus criou o mal? Pelo que diz aqui no livro Céu e Inferno, Deus não criou nem o bem nem o mal. Deus criou a lei, criou o universo e a forma como ele funciona. Se no meu pequeno entendimento eu imaginar que isso aqui é uma grande máquina, que eu não sei tudo como funciona, mas sei um pouquinho, alguns pedaços dela, eu sei que tem leis regendo, algumas eu ainda não as entendo ou não as conheço. Se eu andar conforme a lei, se eu andar conforme o fluxo do rio, eu estou no bem. Se eu nadar de atravessado na correnteza, ou quiser remar rio acima, eu estou no mal. Opa! Todas as leis são para o bem. E foi o homem que criou esse mal. Olha aqui, o homem. Então, se o homem criou o mal existe, né? Nunca sairia do meu bom caminho. E o profeta Ezequiel já falava do bom caminho. Muito bem, aqui uma última consideração para vocês sentirem como é gostoso ler esse livro do Céu e do Inferno, apesar do título assustador. Kardec filosofa, ele vai conversando, ele lança teses, aí ele fala assim, vamos imaginar, vamos fazer um experimento mental aqui, né? Vamos conversar, né? Vamos usar a razão. E fala assim, se você tem lá um Satanás, um diabo, né? Chefe dos demônios, que a gente não entende só como uma personificação alegórica, se a gente tomá-lo como uma entidade real, o CEO do inferno, né? E há ainda gente que acredita nisso. E gente, hoje nós vamos falar sobre o acredito. Não, eu não acredito. A gente tem alguma coisa dentro da gente que ainda acredita. Eu vou explicar por quê. Tá? Tem um resíduo lá, no mínimo. A gente ainda acredita um pouco. Tá? Tem um resíduo lá dentro que diz assim, cara, esse sujeito existe. E ele faz uma consideração aqui que é para acabar. Aqui ele acaba com o diabo. Ele fala assim, vamos dizer então que ele seja mesmo. Ele exista um ser, na verdade um não, né? Vários, né? O capetão e os capetinhos, né? Existe um ser que é um ser do mal, por essência. E que diz aqui Kardec? Ele fala assim, tá bom, então ele foi criado ele existe de toda a eternidade, como Deus, ou ele é depois de Deus? Só tem duas hipóteses, certo? Ele existia antes ou ele veio depois? Antes ou junto, né? Tá bom. Se ele existe de toda a eternidade, ele é igual a Deus. Então, Deus deixará de ser único, porque tem um outro parceiro dele, o oposto. Mas se for posterior, nesse caso ele é criado por Deus. Então Deus teria criado alguém que só é capaz de fazer o mal, não é capaz de se arrepender, e Deus teria criado um ser que é exclusivamente mal. Se Deus é bom e não faz obras más, e essa seria uma das suas criaturas, né? Então Deus deixa de ser profundamente bom. Então, assim, ruim os pilares do que a gente acredita. Aí falou assim, tranquilo, então não existe o diabo. Então, só que dentro da gente
essas crenças têm resíduos. Se você lê isso daqui e fala assim, gente, isso que eu já sabia, a explicação dele, o raciocínio dele é ótimo, esquece, não pode ter um Deus do mal. Não pode ter o Deus do mal. E muito menos um anjo caído, que Deus criou bom, e o anjo caiu, e se revoltou, e agora ele é muito mal, e ele nunca se arrepende, e não sei o quê. Não existe. Legal, então não existe o mal. Se não existe o Deus do mal, não existe o mal. Já vimos que existe. É o outro lado da moeda. Estou caminhando na direção de Deus, estou no caminho do bem. Estou de costas para Deus, estou no caminho do mal. Onde está esse mal? Se não está no diabo. Na verdade, como a gente queria que estivesse nele? É isso? Por isso que ele nunca termina de... Ele está sempre rondando essa ideia por aí. Como a gente queria que existisse? Como é legal eu dizer assim para o meu vizinho que o mal é você, que aí não sou eu, não está em mim. Se o bem e o mal existem, você pode escolher onde está o bem e o mal. Existe sim, tá? Só não existe diabo, o inferno com CNPJ lá, uma empresa funcionando igual, né? Mas existe. É estar desalinhado com as leis divinas. Então, onde existe o mal? Aí que é duro. Aí começa, aí é que a gente chora. Nós mesmos. Existe. A gente foi criado folha em branco, não foi? Aí a gente começa a andar, a gente não tropeça? Aí você fala assim, tropeçar é mal. Tropeçar é um erro. O duro é você tropeçar e falar assim, meu orgulho me diz que eu devo seguir tropeçando. É aí que começa a historinha do mal. Isso é tão ruim a gente saber admitir que existe o bem e o mal dentro da gente, que é legal voltar lá atrás, nos assírios, nos babilônios, de onde veio essas ideias pela primeira vez, de que existe o Deus do bem e existe o Deus do mal. Esta palestra não foi inspirada só em música, foi inspirada numa aula do Paulo Henrique de Figueiredo, no dia 18 de setembro, podem procurar no YouTube, no programa Livre Pensamento, da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Está lá gravado inteirinho, uns 40 minutos mais ou menos de conversa, em que ele fala sobre a falsa mentalidade de que existe o mal como um objeto externo, como um diabo. E na verdade eu queria empurrar o mal sempre para o outro e eu ficar exclusivamente no bem. Eu sempre ter razão. Vocês já viram essa historinha também, né? Do lobo? É mais ou menos isso para ilustrar. Essas coisas acontecem dentro da gente. Aí a gente fala assim, mas eu sou mal, mas eu sinto culpa, mas eu sou devotado para o bem, eu sou cristão, eu sou espírita. Não tem problema. Essas coisas convivem. Na fase em que nós estamos, nós temos tudo isso ainda dentro de nós. Dos dois lados, temos os dois lobos. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Ai, quem dera, né? Eu estava assistindo aquele seriado lá, The Chosen, né? Os escolhidos, né? Como é divertido ver aqueles fariseus, né? Falam assim, não, eu estou com a razão. Acabou, 613 leis, eu que sei. Você não faz o que eu mando, você está fora, você está impuro, aquela coisa toda. Foi a leitura que a gente fez hoje. O Felipe fez aqui. É muito duro para o nosso orgulho falar assim, está em mim. Porque aí a gente passa às vezes para outro lado, que também é uma distorção. A gente começa a se castigar. E viver em culpa. E viver em depressão. Ou em revolta. E não é para aceitar assim, eu fui criado, vamos lá, vamos do princípio, fui criado uma folha em branco, estou caminhando, sou cheio de capacidades, tenho consciência, tenho habilidades, me é oferecida as situações, eu vou fazendo, acertando e errando.
às vezes aprendendo, às vezes não muito, tenho que fazer de novo, né? E nisso eu vou acumulando, eu acumulo erros. E eu fico traumatizado com esses erros, ou com alguns sofrimentos. E eu começo a querer negar e querer apagá-los, eu quero jogar o meu passado fora. Ainda bem que apagam, né, a nossa memória quando a gente reencarna, porque nós não conseguimos lidar nem com o problema que aconteceu há 20 anos atrás, que eu ainda não esqueci, que eu não me perdoo, eu não tiro da minha mente, eu não lido bem com isso. Pesa na minha vida o que eu fiz ou o que fizeram para mim. Então o mal existe. O mal existe, o pior mal é persistir no mal. Quem que eu alimento? Essa é a conversa, né? De novo, ó, livre-arbítrio. Duas, hein? Falta aí, não tem? Quem que eu alimento? Por enquanto, qual dos dois vence? Às vezes esse aqui vence, tá? E a gente precisa ter um pouco de indulgência com a gente mesmo. A gente não quer ter indulgência com a gente mesmo e nem com o próximo. Se a gente tiver com a gente começa a ter com o próximo, porque o próximo passa por um processo igualzinho. Igualzinho. Lembra evolução espiritual? É isso aqui. Então, são duas teses. Por causa, isso aqui é muito antigo, e nós somos antigos. Por causa das polaridades da natureza, o nascer e o morrer, a noite e o dia, por causa dessas polaridades, a gente tem dentro da gente essa ideia do positivo e do negativo, do bem e do mal. Então isso está bem inscrito dentro da gente. Lá no passado distante houve culturas, houve civilizações que trabalharam com essa ideia de dois deuses, uma luta de bem e do mal. Talvez como alegoria, mas também é algo que está ainda dentro da gente. Aí a gente fala assim, bom, eu quero ser do bem, eu sou do bem, então eu vejo o mal no outro, eu falo assim, é tudo em você. Isso daqui, por natureza, assistam a palestra lá do Paulo Henrique, isso aqui, por essa natureza, por essa maneira de pensar, cria dois lados, cria divisão e cria exclusão. Cria guetos, como o gueto de Varsóvia, onde os nazistas botaram os judeus na época da Segunda Guerra Mundial. E cria o gueto de Gaza, onde os judeus colocam os palestinos. Veja como eu sou esperto. Os judeus, eu não faço isso. Faço. Eu demonizo o outro. Eu vejo o cara fazendo errado, um negocinho assim, e não é nem mais do que eu. Às vezes, igual que eu faço, ou eu faço pior. Eu não quero ver o meu, eu vejo o outro. Tá? Isso aqui cria divisão. Isso aqui cria uma divisão dentro da pessoa. É isso que o Paulo Henrique fala nessa palestra. Basta eu estar aqui, vivo, encarnado e consciente, para eu sofrer por causa dessa ideia do bem e do mal. De eu não aceitar que eu estou convivendo com os dois e estou caminhando cada vez mais para o bem. Quando eu quero zerar essa ideia e negar a ideia do mal em mim, eu sofro. Porque eu tenho mal em mim. Eu tenho ainda o que eu não aprendi. Né? Então eu sofro aqui a gente fala de fé cega, aqui eu abro mão da minha consciência, aqui é que eu sigo palestrantes, pastores, padres, influencers, aqui é que eu sigo ídolos, tá? Eu abro mão da minha consciência, para quê? Para eu não sofrer com essa visão do mal. A culpa é do outro, é sempre de alguém, e a moral é submissa ao mais forte. Os fariseus lá, dando aquelas ordens do filme lá do Chosen, The Chosen, para as pessoas, sai daqui, esse carneirinho aqui não serve para sacrifício, fora daqui, que eu sou do bem, eu estou bonito. É a medida externa, é a forma, não a substância. Esse cara está sofrendo, quando ele vai dormir de noite ele sofre, e a gente vê na série, né, o Shimuel, ele está sofrendo, né, com o que ele está fazendo, mas ele está seguindo a lei. Legal? Então é isso que essa visão, essa falsa mentalidade gera: ódio, perseguição, castigo.
E o importante aqui é ter razão. Eu estou com a razão. O que o Espiritismo fala, que na verdade vem do ensinamento de Cristo, né? Não é do Espiritismo, nós estamos numa harmonia universal. Harmonia. Na harmonia às vezes tem desarmonias. E o nosso mal são desarmonias. São quedas, desconhecimentos, apego, né? Eu sei que estou errado, mas eu não mudo. Jesus fala, eu toquei flauta, vocês não dançam. Eu contei história triste, vocês não choram. Vocês não querem brincar? Nenhuma brincadeira, sério? Vocês, nada que eu convido para vocês fazerem, vocês querem fazer? Vocês querem ficar assim, na mesma coisa? Esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Então, a gente está em movimento, e a gente não quer estar em movimento. Dá um frio na barriga, né? Está em movimento. Nós estamos todos juntos, e o nosso destino é a harmonia. Não foi o que nós lemos lá no Seu Inferno? O destino é a perfeição. E a harmonia é dada pelas leis divinas. E tudo é criação de Deus. Aqui, cadê? Tem exclusão? Aqui, exclusão, exclusão. Se tudo é criação de Deus, como é que eu quero excluir? Como é que eu quero botar o palestino no gueto, o judeu no gueto, o pobre na favela, o meu cunhado, eu não quero falar com ele? Eu cancelo do meu Instagram? São gestos. Isso não é nada, isso cancelou, isso não quer dizer nada. Quer dizer, para quem faz, quer dizer. Você está querendo aniquilar, você não quer ver. Isso é duro, isso, meus amigos, é a razão de eu estar falando isso aqui, é a minha luta. Eu acho que eu vim reencarnado para lutar com isso. Porque a minha vontade de excluir, aniquilar, deixar de fora, apagar, esquecer, gente, sabe, o que não me agrada. Tudo é criação de Deus. Cadê a harmonia? Como é que eu estou colaborando com essa harmonia? Eu estarei em harmonia fazendo isso? Não. Experiência própria. Estarei sofrendo. Tá? Responsabilidade é minha. Eu ganhei um monte de coisa. Eu ganhei uma página em branco. Eu tenho que encher essa página. Talvez a primeira que eu escrevi está cheia de erro, não está muito interessante. Vira, escreve outra. Continua a história. Né? E aqui, olha que legal. Espiritismo, moral autônoma. Quem sabe dizer o que é isso? Eu acho que é mais ou menos aquilo de você ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Isso é evolução. Está sempre procurando essa autonomia de ter controle. Não digo um controle, mas uma necessidade de buscar um objetivo maior, que é a sua responsabilidade. Buscar sua responsabilidade. É a mesma coisa que responsabilidade. Isso aí é caminhar, consciência, é caminhar pela sua vontade. Porque ele disse ali no começo, eu sou dotado de vontade, eu não sou incapaz. Deus não me criou simples e ignorante faz tempo. Já não sou nem tão simples e nem tão ignorante. E eu desenvolvi minhas capacidades. Eu já tinha algumas quando eu comecei. Eu cuido. A responsabilidade é minha. Consciência. Isso aí. E aí, quando a gente faz isso com a gente, a nossa tendência é trabalhar no BIP aqui que Jesus fala, que a caridade é isso aqui, né? Querer bem, dá uma relevada na indulgência, pega nele, né? E quando, nossa, foi feio mesmo o negócio, perdoa, zera, tira, limpa. Não pode ficar convivendo para sempre com os traumas. Em vez de ter razão, a gente vai ser feliz. Está cuidando do próprio nariz. Tá? Então, são duas maneiras de pensar. Gente, alguma dúvida que é aqui, que é o negócio? Só que nós, acreditem, nós temos esse resíduo. E eu vou mostrar onde é que tem esses resíduos, tá? Conhece? Isso aqui é obsessão. Agora vai entrar um pouquinho da obsessão, foi só para dar um tom. Esse cara é um obsessor? Sim. Ele é mau. Ele é o lobo.
Hã? Quem tem medo do mal? Muito bem. Ele é mau. E esses aqui são? Nós também. Não. Olha, coitado, já perseguindo. Olha, professor. Está perseguindo aqui, esses aqui, os 3 porquinhos? Com quem que vocês se identificam? Vocês lembram da história dos porquinhos? Construtor, caralho, né? Aí o lobo desce pela chaminé, cai no caldeirão de água quente, vencia o mal. Você matou o lobo, arrancou os pelos, arrancou o couro do lobo com água quente. E eles ficam tirando sarro do lobo, né? O lobo, claro que ele tem problemas de saúde mental. Ele não tem só fome. Se for fome, ele vai lá, caça, ele fica lá, eu sopro, e bufo, e ponho tudo. É claro que ele está com problemas. O lobo é nosso irmão. O obsessor é nosso irmão. Ele não está lá à toa, no livro fala, tá? Ele não está lá à toa, só para me encher o saco. Deus distraiu e deixou esse diabo sair do inferno. Não tem, já vimos, né? Nós aqui, né, nós nos identificamos com esse, mas tudo é criação de Deus. Por que essa história está acontecendo? É isso que a gente está sendo convidado a ver. Por que essa história está se passando? Por que esse cara apareceu na minha vida, na vida dos meus irmãos? O que ele está fazendo? O que eu preciso? Ele é filho de Deus. Vamos conversar, Lobo? Não tem como. Às vezes não tem. Às vezes não tem conversa, né? Mas tem a tentativa. É uma oportunidade. Para quê? Para vencer o lobo e matar? Não. Aniquilar? Excluí-lo? Então, essa é a diferença que Jesus veio fazer nas nossas vidas. Ele veio falar assim: para com essa mentalidade de inimigo, de guerra, de palestino versus israelense. Tá. Olha aqui, ó. Céu e inferno. Deus, quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade, o lobo mal, né? Deus jamais o abandona. Aqui tem a explicação, né? Que nós dá para todos. Tem anjo da guarda, todos têm um guardião. A todos foi dada a vida, pelo mesmo Deus. A todos foi dado um anjo da guarda. Então aquele cara mala que me enche o saco, ele tem um anjo da guarda. E às vezes o anjo da guarda dele está querendo dizer para mim: você pode me ajudar a cuidar desse lobo mau aqui? Eu estou precisando de ajuda, porque esse cara é difícil, ele está com dificuldade. Você pode me ajudar? Conversa com o meu anjo da guarda também. Eu falo: não, mal, ele é mau. Eu sou bom, ele é mau, né? Porém, olha, essa interferência do anjo guardião, do guia, é quase que sempre oculta, discreta. Não há pressão. É uma influência, não é um comando. Nós não somos marionetes, né? Porque o Espírito deve vir por impulso da própria vontade. Outra vez. Própria vontade. Nunca por sujeição. Como é que é aquela mensagem, Sandra, que fala lá do doutor Bezerra, nos anos 60, sobre a unificação? As coisas têm que ser feitas sem violentar as consciências. Nenhuma consciência pode ser violentada. Isso é autonomia. Né? Bom, muito bem. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio. Ele escolheu. E, consequentemente, o espírito não é fatalmente impelido, condenado. Senão a gente teria demônios, né? Eu só faço mal, eu só nasci para o mal. Nada dá certo para mim. Olha como essa mentalidade existe. Eu sou do mal, algo está errado comigo, nenhum projeto dá certo, ninguém gosta de mim. As pessoas com depressão sempre sentem isso. E no futuro também não vai ser pior, não vai dar certo. É uma crença que a gente vai alimentando. Se eu fico no mal,
eu vou sofrer as consequências enquanto eu estiver mal, fora da luz, fora do caminho. Quando eu dou um passo em direção do bem, eu já sinto o alívio. Eu senti já, quando eu tomei algumas decisões pequenas na minha vida, eu já senti esse alívio. Então, espíritos inferiores, eles também são assistidos por bons espíritos, acabamos de ver. Tem no mínimo não sei o quê, mas na verdade tem muito mais gente trabalhando lá para ajudá-los. E nós, encarnados, não estamos desobrigados de auxiliar nessa tarefa, porque isso, né, para nós também é uma chance de progresso. Ou a gente já quer ficar sentado, a gente fala que vai para o céu e vai ter que trabalhar. E por que a gente está na Terra e quer sentar e fala assim, não tem nada a fazer? Aparece um caso na minha frente e eu não tenho que fazer nada? Então, quando aparece o lobo mau, e eles vêm, eles se aproximam, com permissão dos bons espíritos, né, para que a gente o ajude, ou para que a gente passe por uma prova. Né? Quem disse que aquele irmão está vindo para ele melhorar? Eu sou a fonte de todo o bem. Não. Será que não é para mim que ele está vindo? Para que eu aprenda alguma coisa? E às vezes esse espírito, ele pega no pé da gente e se torna um obsessor, porque colou no lado mal da gente, se identificou com o lado mal da gente. Sintonizou. Tem mal, obrigado. Quase. É um erro referirmos os espíritos, os desencarnados, quando a gente fala assim de obsessão, no sentido mais tradicional, e os encarnados também, que vem bater na minha porta e encher meu saco. Né? Aquele colega de trabalho que quer. Né? Não é para repelir. Podem ser como mendigos que estão pedindo esmola. E eu estou falando assim, eu não estou aqui para cuidar de você, eu estou aqui para evoluir. E vem a experiência e você fala, show experiência. Vamos dizer assim, é um espírito infeliz que outros bons, essa é a mentalidade que a gente deve adotar, estão permitindo que cheguem até mim, então está sendo entregue, passando pela minha mão, para que eu possa ajudar de alguma forma. Talvez eu não saiba ainda, ou talvez eu até saiba, talvez a minha intuição seja forte aqui e eu já saiba. Se eu consigo, eu vou estar fazendo uma boa ação e regenerar uma alma, contribuir para essa pessoa, às vezes até aguentando os impropérios dela, pode ser uma satisfação muito grande, né? E aí eu faço a minha evolução. Ainda no céu e no inferno. É difícil fazer isso? É difícil. Mas não é só satisfazendo, nem repudiando, quer dizer, negando as chances que me oferecem para praticar o bem, que eu vou obter a proteção dos espíritos ou evoluir. Bem, mal, o outro, eu. Muito bem, isso vale para as calamidades coletivas, porque Deus, aqui nessa linguagem, né, daquela época, Deus castiga os povos tanto quanto os indivíduos. É mais duro ser brasileiro, né? Nós temos isso em comum. Somos cidadãos de um mesmo país, de uma mesma cidade. O que nós temos que resolver aqui juntos? O que há para nós resolvermos juntos? E a gente sabe que o Brasil tem uma missão. Todos os povos têm. E a nossa missão tem mais a ver com o amor, com a amorosidade, o acolhimento, a paciência, a tolerância e a indulgência, do que com outras atividades mais materiais relacionadas com ciência, trabalho e economia. Então, muito bem, né? Se a gente praticasse a caridade, guerras acabariam sendo por eliminadas. E é por isso que ele fala assim: o Espiritismo tem tantos inimigos. Não é legal para quem vive do negócio do bem contra o mal, Deus versus o diabo, a gente pensar dessa forma, porque isso daqui gera autonomia. Cada um de nós tem que resolver o seu problema. E temos que aprender a viver em comunidade e conviver. Isso daqui tira o domínio de certos fariseus, tá? Não estou falando só da igreja. Falando de tudo, né? Não perder o poder.
Então, gente, nós ainda estamos com esse presídio e nós somos castigados e martelados com esse conceito do bem contra o mal o tempo todo. Quem são esses caras aqui, ó? Vingadores. Olha que bonito, vingador, né? Onde é que Deus falou assim, então, inclusive, vou mandar um pessoal aí que vai ser o vingador, né? E quando aparecer um lobo mau, que é o Thanos aqui, né? Eles vão descer a martelada. Isso está na mitologia moderna ainda. E ela vem da mitologia antiga. Isso aqui está em nós. E nós gostamos. Eu gosto. Eu gosto de ver uma martelada. Acaba com aquele ser. Aquele ser não é de Deus. Se não é de Deus, é do diabo. Então eu volto tudo atrás. Ó. Tudo que eu falei que eu sabia, eu não sei. O invasor lá do espaço, outra dimensão, que começa a inventar um monte de coisa, né? Tem que inventar a história. A história certa a gente não quer. Eu não quero. Eu quero ver dar porrada mesmo. A história certa requer muito da gente, muita responsabilidade. Obrigado. Incomoda. A história certa requer. Nós somos participantes de Deus, não nos criou para a gente tomar martelada, para a gente participar. Criou esses caras aqui. Primeiro não precisa usar essas roupas, tudo, mas tudo bem, vai, deixa o cara gosta. Criaram esses caras para dizer assim: o que nós vamos fazer juntos? O que nós nos encontramos? O que nós vamos fazer juntos? Não tem Deus nessa história, gente. Essas histórias não tem Deus. Jesus, então, sabe onde tem? Isso me irrita, tá? Porque eu até gosto desses filmes assim, é divertido e tal, mas me irrita que na fala dos americanos hoje em dia, eles estão conversando em qualquer coisa. Jesus that, Jesus this, Jesus. Nossa, você está falando isso daí como se você estivesse falando, puxa vida, cadê Jesus nessa história aqui? Não tem. Então, ó, nós estamos aqui ainda e nós somos martelados com isso. Ó, bandeira de Israel, bandeira de não sei o quê, conflito, disputa, WhatsApp. Quem nunca pegou o WhatsApp? Eu pego o WhatsApp, lê aquele negocinho, vou dar um respostão, porque eu tenho um respostão. Eu vou jogar esse lobo mal no caldeirão. Agora ele vai ver, vai sair voando pela chaminé. Eu tenho isso. Aí eu começo a falar isso, assim, meu Deus, tem um pau dentro de mim, isso aqui, né? Aqui, ó. Tantos homens exercem seus pobres poderes, morrer e matar de fome, de raiva, de sede, são tantas vezes gestos naturais. Por essa filosofia é mesmo. Onde nós estamos? Nós estávamos aqui, ó. Isso aqui é estatística, tá? Distribuição de Gauss. No tempo, lá atrás, nós estávamos aqui, todo mundo muito parecido, ó. A média era tudo igual, quase não tinha variação, ó, dispersão pequena. Fomos criados simples e ignorantes. Aí, na linha do tempo, a gente vai tendo experiência e vai evoluindo, ó. A gente vai andando para a bondade, para a perfeição, nosso espírito evolui. Beleza? Você entende isso aqui, né, Felipe? Isso aqui tá fácil, né? Hoje nós estamos aqui, ó, nessa larga, aqui, ó, essa distribuição larga. Esta média estava aqui atrás. Essa média já é melhor, né? Nós melhoramos. Como um todo, nós melhoramos. Sabe qual é o problema? Não é a média de nós, humanidade. O problema é esta dispersão aqui, ó. Porque tem gente que está aqui ainda na rabeira da curva. E dói. Por que dói? Porque a maioria de nós está mais ou menos aqui na média, né? Tem outros que estão lá na frente. Tem gente boa pra caramba. Tem gente que já venceu isso. Eu estou falando de encarnados e desencarnados, tá? A população inteira do planeta. Tem gente que está lá na frente, ó. E não precisa nem estar aqui. Já podia estar morando em outro lugar. Já tem direito de mudar de grau de planeta, né? Nós estamos vivendo esse momento de dispersão.
O mundo de regeneração que a gente gosta tanto de ouvir, ele não acontece porque tem um reloginho no planeta que vai falar assim, agora é mundo de regeneração. É a humanidade que habita aqui. Esse planeta foi criado para a gente morar. Esse é o jardim do Éden. Os cristos planetários moldaram os planetas e botaram suas populações ali. Sabe o que é um Cristo? O Cristo na escala espírita é assim, tem o Espírito perfeito. Depois do Espírito perfeito, parece que tem cerca de 100 graus, que nem Dan da faixa preta do judô, né? O cara chegou na faixa preta, ainda tem o primeiro até o 10º Dan do judô. Aí o cara sobe todas essas escalas aí e vira o 100º nível do Espírito perfeito. Aí Deus falou assim, eu estava olhando aqui e eu vou convidar você para ser Cristo planetário, você. Esse nós temos um irmão desse, um irmãozão, né? E a gente está caminhando, só que nós estamos caminhando e tem gente que está para trás. Eu me sinto muitas vezes aqui, para trás. Para dar certo, gente, nós vamos ter que ter uma dispersão menor. A nossa média tem que melhorar. E nós não podemos ser tão diferentes um do outro. Nós não podemos deixar o lobo mau para trás. Se eu deixo o lobo mau para trás, eu sou melhor que ele? Esse é o meu mal. Essa é a decisão que eu tenho que tomar. Porque quem tem aqui no planeta para cuidar um do outro? Quem tem? Quem está cuidando um do outro aqui? Que tipo de ser cuida um do outro aqui? Nós. Nós cuidamos uns dos outros. Encarnados ou desencarnados. Nós cuidamos uns dos outros. Essa é a tarefa. Certo? Está meio devagar, né? Eu estou. Muito bem. Agora está chegando o sono ali. Vai dar certo. Nós temos o poder de decidir. Nós não somos vítimas dos acontecimentos. Nós somos autônomos. Nós temos o livre-arbítrio. Se eu não acreditar nisso e não colocar lá naquelas ideias fundamentais, eu sou um joguete. Não sou nada. E eu não fico tranquilo com isso. Eu tenho vontade de ficar tranquilo com isso, de vender minha consciência para alguém, deixar que alguém me comande e diga o que eu devo fazer. Mas eu não fico em paz, porque eu não fui feito assim. É assim que eu funciono. Não há espírito incapaz de nunca progredir. Então, isso aqui é esperança para nós, entre o céu e o inferno. Vocês conhecem esse senhorzinho aqui? Esse aqui é o fundador, o criador do campo de conhecimento, corpo de conhecimento, hoje chamado de constelação familiar. Ele fala coisas bem bacanas e que são boas de pensar, né? Por que eu peguei essa? Vocês viram na imagem anterior, né? A gente está andando, a gente precisa continuar andando. A gente andou por vários caminhos, eu andei por vários caminhos, vivi várias vidas. Nesta vida já mudei bastante. Mas eu desci numa estação hoje e eu preciso pegar outro trem, porque eu tenho que seguir viagem. E o maior problema, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. O maior problema é o apego à história passada. Eu fiz uma viagem bacana até agora e eu falo assim, é com ela que eu quero ficar. É aqui que eu quero parar. Assim já está bom. Sabe por quê? Porque eu sei que na minha história, para eu poder aprender as coisas, eu passei por sofrimento. Foi chato, teve um momento chato, foi desafiador, foi tudo gostoso. Teve hora que você, dói, né? Então eu falei assim, aqui tá bom, para aqui nessa estação. E a gente não para na estação que a gente quer, não dá certo. Tem outro trem chegando para ir para outro lugar. E às vezes a gente avalia que a gente está bem porque nós não estamos passando fome, porque temos um carro, temos uma casa e uma família. Então nós temos tudo. Se eu já tenho tudo, então eu acho que eu já estou lá naquela curva lá na frente. Eu mereço. Eu sou do bem. Eu atingi o bem. Eu não tenho aquele restinho que ainda tem homem, que não é o resto, mas eu falo, não, vamos fazer o seguinte, cancela. Não tem. Né? Eu não sou palestino. Né? Eu não sou lobo, eu sou porquinho, bonitinho, rosado, né? Vermelhinho. E ele está dizendo assim,
Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem, que até já te deixou na estação, já pegou outro caminho, está pegando outras pessoas, e está vindo outro. Tem um outro te esperando para você embarcar. Jesus oferece isso para a gente. Nós temos que pegar o trem, continuar mudando de trem e baldeando, nesta existência, nas próximas, e vamos baldear, vamos continuar viajando. Olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem, olha o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho Eon. Já é bem, fumegando, apitando e chamando os que sabem do trem. É o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem do trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Para refletir um pouquinho, né? Pois o trem já está chegando na estação. Vamos cantar? É o trem das 7 horas, é o último do sertão. Olha o trem, olha o céu. Já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, olha que céu, é um céu carregado, rajado e suspenso no ar. Vê, é o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões. Olha, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas e 1000 megatons. Olha o mal, vem de braços e abraços, contém um romance astral. Olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Olha o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho Eon. Já é bem, fumegando, apitando e chamando os que sabem do trem. Olha o mal, vem de braços e abraços, contém um romance astral. Chamando os que sabem do trem. Nós sabemos. Nós sabemos. Nós podemos. E nós vamos. Para terminar, é o último, atrasadinho. E esse senhor aqui, vocês conhecem? Não. Bert Hellinger, vocês conhecem, não conhecem esse? Esse é o ator que fez o apóstolo Paulo no filme Apóstolo Paulo. Precisava terminar com ele, porque esse cara é meio que um herói para mim. Ele fez tudo isso. Ele era o cara da lei, o cara que falava assim: você é impuro, você é isso, você é cristão, eu sou doutor, bonitão, playboy, e eu estou certo, Ele tinha tanta vontade de estar certo e servir a Deus, que ele fazia o que eu faço, o que eu fiz, que é excluir, que é matar, que é aniquilar. Ele fez tudo isso. Um dia,
Ele caiu do cavalo, literalmente, né? Caiu do cavalo. Ai, Jesus apareceu, Senhor, o que quer que eu faça? E aí que começou a história de Paulo. Antes ele era salvo. E não foi assim, ai, mudei. Quem leu o livro Paulo e Estevão vai ver. Não foi assim, ó, pá de consciência. Mas ele começou a andar o caminho e pegou vários trens e viajou esse homem. E levou a palavra de Jesus. Nós não estaríamos aqui se não fosse ele. Não seria, as coisas não seriam como são se não fosse o que ele fez e como ele conviveu com o mal dele e como ele passou a tratar esse mal dentro dele e como ele reparou o que ele fez. E ele deve continuar, porque ele é espírito, ele é meu irmão, ele deve estar continuando em outras escalas, certamente. Então ele diz assim: nós somos filhos da luz, não das trevas. Não, Deus não nos destinou para a ira, para a guerra, não. Edifiquem-se, construam-se, cuidem-se uns dos outros, advirtam os ociosos. Eu sou preguiçoso. Os desanimados, confortem-nos, né? Auxiliem os que são mais fracos, sejam pacientes com todos. Ele foi falar com gentios, não tinha povo eleito para ele que se achava eleito antes, né? E tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal. Jesus não falou isso? Dá outra face, amar o inimigo, falou de tantas formas, né? Sejam sempre bondosos uns para com os outros e para uns para com os outros, sua panela, sua casa espírita e para com todos. Não dá para ser bom cristão só num grupinho fechado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bom domingo. Obrigado, Marcelo. Foi palestra reflexiva, né? A gente pode colocar dessa forma e faz com que a gente crie essa consciência da autorresponsabilidade, né? Sobre tudo aquilo que recebemos e o que a gente devolve. Então, eu acho que é importante ter esse discernimento, né? E, de fato, abraçar a responsabilidade do que a gente faz. Acho que isso é extremamente importante. Obrigado, Marcelo, pela palestra. Foi excelente. Então, nesse momento, eu queria aproveitar e chamar o pessoal do passe coletivo para a gente poder fazer esse momento tão agradável. E a parte vai fazer aí a vibração do passe para a gente. Bom dia a todos. Vamos nos preparando para o passe coletivo. Quem tiver vontade, pode fechar os olhos. Respire profundamente, relaxe todo o seu corpo. Abra o seu coração, permitindo que essa energia salutar toque a nossa alma. Imaginemos a equipe do Dr. Bezerra de Menezes adentrando ao salão e emanando formas de luz com muito amor que caem sobre nós como pétalas cintilantes que nos tocam o coração. Imaginemos agora a presença do Mestre Jesus, que se aproxima de nós e nos envolve com seu infinito amor, trazendo tudo o que mais necessitamos. Vamos pensar em Jesus e receber toda essa emanação. Pensemos em Jesus.
E agora, agradecidos e revigorados, vamos dedicar os nossos melhores pensamentos, vamos emanar as nossas melhores vibrações. Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade em toda a humanidade. Vibremos pelo nosso planeta azul e todos os que habitam, todos os seres viventes, encarnados e desencarnados. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes, e que eles tenham em suas atitudes, em seus sentimentos, amor, justiça e caridade. Vibremos por esta casa, Bezerra de Menezes, que nos acolhe. Vibremos pelas equipes do Dr. Bezerra de Menezes, pelos trabalhadores, voluntários e assistidos. Vibremos também por aqueles que não puderam estar conosco hoje. Dediquemos uma vibração muito especial para as nossas crianças do Educandário Bezerra de Menezes, a todos os trabalhadores, a todos os voluntários, as crianças e suas famílias. Vibremos por todos aqueles que sofrem, que não encontraram ainda uma razão de viver. Que o nosso pensamento, os nossos sentimentos cheguem até os seus corações, aliviando as dores do corpo e da alma, como um sopro de esperança. Vibremos pelos nossos lares, imaginando Jesus passando por cada cômodo, deixando um rastro de luz que se expande ao infinito. E agora, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Que assim seja. Então vamos manter essa harmonia, esse ambiente após nossas vibrações e fazer a prece final. Então, pode se manter confortáveis. Agradecendo o Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, pela palestra ministrada pelo Marcelo, pela reflexão que recebemos e que vamos desenvolver ao longo do dia e da semana, para que possamos, de fato, absorver as informações e tomar a consciência da autorresponsabilidade. Agradecemos a casa, os trabalhadores, aos bons espíritos que conduzem essa casa. Desejamos que todos que aqui vieram saiam melhor do que chegaram e que tenham uma semana abençoada pela frente. Que assim seja.